Está conosco o Rafael Fontana, presidente da Anturvales, vem para nos trazer informações desta entidade, seus projetos, a Anturvales, que é um dos nossos orgulhos aqui na região, inclusive com reconhecimento estadual de gestão, de governança, dentro daquilo que é o regulamentado, dentro daquilo que é o propositado para esse tipo de entidade que fomenta o turismo, né, Rafael? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. A todos os que nos acompanham na Rádio Independente. É um prazer estar com vocês. Justamente é importante ressaltar a importância de ter uma governança regional organizada, né? E a gente prestar um pouquinho de contas, assim, das ações que são feitas, porque ela é mantida pelos municípios, né? Hoje nós temos 39 municípios que são associados a Anturvales. Nós temos Venâncio Aires, que é associado, Guaporé, que é associado, e todos os demais do Vale Taquari, com exceção única de Nova Brécia, que eu ainda fiquei de fazer uma visita ao prefeito lá nos próximos dias para conversar com ele. Faz um tempo já que Nova Brécia não está, mas a gente quer, mesmo assim a gente presta serviço a Nova Brécia. Por exemplo, a Anturvales faz hoje o governo federal, o Ministério do Turismo, ele tem toda uma atividade que ele olha a região turística e o município tem que estar cadastrado, tem que estar com todas as informações do Ministério até para poder receber recursos, né? Mesmo a gente faz para todos os municípios e deixa eles sempre aptos, né, com todas as informações e ajuda a estruturar eles para ter estudo. Então, esse é um dos papéis, mas é importante ressaltar, e são situações que a gente talvez não se dê conta, mas que o papel de todos os presidentes que passaram pela Anturvales contribuíram para que ela se estruturasse. Hoje nós temos uma secretária executiva qualificada, turismóloga, né? Inclusive o presidente da Associação Brasileira no Rio Grande do Sul de turismólogos, né? A BBTur, um administrativo que cuida da parte da prestação de contas, das questões mais administrativas e financeiras, e 2 pessoas no setor de comunicação. Por quê, né, Paulo? Porque turismo, como é que tu atrai os visitantes? Municiando, dando condições e informações aos meios de comunicação para nos ajudar a divulgar o que tem de bom na região e também divulgar a região para fora dela. Então, inclusive a Anturvales é reconhecida, né, como uma das instâncias de governanças mais estruturadas do nosso estado. Por esse trabalho ao longo dos anos. Foi mantido, foi se estruturando. Isso é importante nós termos isso e ressaltar isso. Então, todo o esforço que o empreendedor faz, que o município faz para manter a entidade, ele dá resultado, né? E aí, claro que a gente tem algumas ações que foram feitas e que nós avaliamos que são importantes, né? Nós, agora nesses primeiros meses do ano de 25, por exemplo, fizemos um evento de turismo e imigrante, bem importante, conectando o imigrante com os roteiros da região, mas também com a Serra Gaúcha. Então trouxemos cases da Serra Gaúcha, inclusive, para nos conectar e falando sobre oportunidades de turismo. Depois, junto com a Emater, apoiamos a Emater num evento de turismo rural em sério, muito importante, para fortalecer o turismo rural, que eu acho que é um dos principais ativos da região no turismo. É uma, né, das nossas vocações. Das nossas vocações, perfeito. O Milton Zuanazzi, não sei se tu chegasse a conhecer ele, passou pelo Ministério do Turismo, foi secretário de Estado do Turismo, agora ele está em Santa Catarina. Virou empreendedor do vinho lá em Santa Catarina. Mas ele passou recentemente pelo Ministério do Turismo e ele diz, olha, o Vale Taquari tem muitas semelhanças, né, com a Alemanha e com a Itália. Com as propriedades, né, do turismo rural naquelas propriedades, da pequena propriedade, da produção do seu agronegócio ali, do seu produto na propriedade para vender para o turista, e o turista ir na propriedade para vivenciar aquela experiência, né, e parece que para nós é muito normal, né, isso, né. Nós não olhamos como turismo, né? Exatamente. Ontem tem um amigo de Ilópolis, foi prefeito lá, o Omir Rossi, e ele me trouxe 2 caixas de bergamota e salame e lima e tudo mais que ele tinha na propriedade, né?
E aí eu acabo distribuindo para meus colaboradores, mas eu tenho também uma propriedade que tem bergamota, tem lima, tem tudo isso. Mas para o turista é um atrativo. Para nós é muito normal, mas para o turista é atrativo. Né? Então, agora, se tu chega em Porto Alegre com isso, e aí realmente a gente foi a Porto Alegre junto, e aí levamos para 2, 3 amigos lá, os caras ficam, porque eles não têm isso no dia a dia, né? Então, justamente isso nós podemos ofertar isso para o nosso turista, e isso é um dos ativos importantes. Nós temos várias ações, então, que nós estamos fazendo em todos os municípios, né? De qualificação, inclusive. Nós fizemos agora uma qualificação com a Setur junto de preparar o empreendedor, Paulo, porque e esse é o papel da governança, ele olhar o todo e aí puxar as partes aqui para que a gente possa ter sinergia. Nós temos um desafio ainda pela frente, que é um empreendedor indicar o outro. É um empreendedor falar bem do outro. Se o cliente chegar e está lotado o hotel, indicar o hotel do vizinho, porque nós precisamos bem atender a todos. Vou te dar um número, né? No final de semana, a visitação ao Cristo Protetor tem girado em torno de 5 mil pessoas no final de semana, num domingo, né? Num domingo. Sim. Olha, Encantado tem 1.500 espaços, lugares para almoço. Então, Encantado não atende, só Encantado não atende todo visitante do Cristo Protetor. Ele tem que ser alocado em toda a região do Vale do Taquari. Até e acontece para alimentação. Isso. Até para alimentação. Hotéis, então, Encantado tem 220 leitos. Se a pessoa resolver ficar de um dia para o outro, ela vai ficar em Lajada, ela vai ficar em Arroio do Meio, ela vai ficar em Guaporé, ela vai ficar em Estrela, ela vai ficar no Vale do Taquari. E nós temos que saber informar isso para o nosso visitante, porque ele precisa se sentir acolhido e ele precisa ter a informação, porque daí ele volta e ele fala bem da região. Então esse é um aspecto. Fizemos agora no mês de maio, então, uma rodada com empreendedores, né? Trouxemos a Secretaria de Turismo para conversar um pouquinho sobre isso e nós poder aproximar melhor eles. Muitos já fazem, tá, Paulo? Você tem que ser justo, né? Mas nós temos que ampliar esse olhar, essa intenção de todos eles. Você fala do turismo religioso, só para aproveitar o gancho. Existem algumas ideias defendendo a possibilidade da nossa região buscar inclusão nessa questão do turismo religioso. O Cristo em Encantado, o Rosário lá em Mussum, a Bíblia em Estrela, a possibilidade de Sério também desenvolver ou o Busto ou o Capitel. Tem também a questão do Morro Gaúcho em Arroio do Meio, né, que aí já seria mais ligado à tradição, mas com um atrativo, com algo assim que seja interessante para o turista. Está em desenvolvimento, digamos, em discussão esse tipo de projeto, de ideia? Bem, isso a Anturvales acompanha. São projetos que são de empreendedores, né? Ou de municípios. Sério, por exemplo, o prefeito Moisés é um incentivador. Já conversamos lá, estivemos em Sério 2 vezes, 3 vezes. Estamos junto com o prefeito, ajudando a olhar esse cenário para ele fazer a construção desse monumento, que eu acho que é bem importante. Eu quero te dizer que isso é essencial para que a gente possa se desenvolver. Nós estamos apenas iniciando o turismo no Vale do Taquari. Porque hoje o turista que nós recebemos é um turista que ele está num raio, majoritariamente, tem exceções, tem muita gente de Santa Catarina que vem, do Paraná, de São Paulo que vem, mas 90% do nosso turista, ele é de um raio de 200 quilômetros. Ele vem e volta. Né? Agora, se nós tivermos mais atrativos turísticos, ele vai ficar mais tempo aqui. E este é o nosso desafio, de nos estruturar. E nós vamos precisar de mais atrativos. Então, seja o Gaúcho em Arroio do Meio, seja o São José em Sério, seja a Bíblia em Estrela, o Rosário em Mussum e outros atrativos que nós vamos ter que ter aqui na região para manter o turista mais tempo aqui. Porque daí ele vai fazer uma refeição num restaurante e depois ele vai fazer o jantar em outro restaurante. Ele vai permanecer no hotel. E aí, Paulo, é o que vem a discussão da rede hoteleira, né? Hoje nós temos nós estamos fazendo esse levantamento novamente, eu tinha feito em 2017, na última gestão que eu participei, eu vou fazer novamente, o número de leitos que nós temos disponível para o turista. Nós temos muitos leitos, nós temos 3 mil leitos de hotel na região como um todo. Mas para o turista mesmo, eu estimo, e nós vamos confirmar isso, em torno de 1.200 a 1.300 leitos. É aquele pousada que o cara fica um final de semana, o hotel que é mais confortável, que é um pouco mais amplo, né? Porque nós temos bons hotéis, mas que é para o dia da semana, né? Que é o que a gente chama de corporativo, né? Então,
nós vamos ampliar o número de leitos a partir do momento que nós temos um fluxo maior e a permanência maior do turista. Porque daí ele vai ficar mais tempo, então o empreendedor vai colocar mais hotéis para atender essa demanda, né? Então, e também nos restaurantes. Se nós mantermos aqui, se hoje ele faz 2 refeições, né? É o café da manhã e o almoço, né? Se nós tivermos mais atrativo, ele vai ficar 2 dias, ele vai fazer 5 refeições, café da manhã, almoço, janta, café da manhã, almoço. Então já amplia o consumo aqui na região, o ticket médio gasto aqui na região começa a aumentar, né? Então isso também consome mais, porque se ele passa o dia aqui visitando, ele vai ter 2, 3 horinhas que ele vai visitar o comércio da cidade, né? E o nosso eu estava conversando com a prefeita de Lajeado agora recentemente, nos últimos dias, eu estou tentando visitar todos os municípios, né? E eu ressalto que nós temos uma peculiaridade. As nossas cidades são bonitas. Bom, se nós vamos escolher destinos turísticos de fora do estado, principalmente, é uma rua, é uma avenida, é um ambiente, mas quando tu extrapola aquele espaço que está muito bem projetado, tu não vê a mesma beleza. No Vale Taquari, nas nossas regiões, o estado é um pouquinho disso. A cidade é bonita. A gente enxerga nossas dificuldades e é normal e é justo que a gente faça e procure melhorar. Mas quem vem de fora acha que são ruas bonitas, não é uma só, não é a rua principal, são várias ruas, né? Eu circulo por esse bairro aqui que está localizado a rádio, é um bairro maravilhoso, lindo, né? Então, o turista também percebe isso. Então, o nosso comércio tem muito a ganhar com isso também, porque ele vai circular pela cidade. E Lajeado, no meu ponto de vista, é uma cidade que tem todo esse potencial de hotelaria, gastronomia e compras também, né? Porque ele tem uma cidade bonita e as pessoas enxergam isso, o turista enxerga. Mas para isso nós vamos ampliar os atrativos para que ele comece a permanecer mais tempo aqui, né? Rafael, nós temos que encerrar a entrevista, o tempo já nos empurra para a finalização. Eu sei que você tem muitas outras. Vamos marcar com a Angélica, você volta aqui assim que puder, porque tem agora em outubro tem um grande evento, um evento que é inédito aqui na região, né, envolvendo a natureza, envolvendo desafios ligados à natureza, e que a Anturvales, com o apoio da Rádio Dependente, vai estar realizando. É um seminário bastante amplo, né? Exato. Bem, Paulo, só para te dizer, hoje eu tenho orgulho de dizer e prazer, porque eu milito desde 15 anos, 20 anos, e o sonho era ter uma entidade bem estruturada. E nós temos uma entidade estruturada que trabalha diariamente com várias ações. Então nós poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre isso. Mas sim, o 8º Seminário de Turismo e Natureza, que nós vamos realizar aqui em Lajeado, no mês de outubro, é um evento que vai ser estadual, mas que ele vem para o estado ter um olhar sobre esse turismo de natureza e o Vale Taquari também. Então nós faremos aqui em Lajeado, né? Mas nós faremos uma visita técnica no Peral do Facão, que é um dos atrativos que está melhor qualificado para esse turismo da natureza, para ter o modelo, né, com toda a segurança, com todos os orientadores e tudo mais. E o Vale Taquari tem muitos outros atrativos de natureza, mas que precisam se qualificar também para poder dar todo esse atendimento ao turista. Então, agradecer o apoio da rádio, o teu apoio, né, e nós estamos juntos nessa caminhada de estruturação. Vamos acertar com a Angélica, volte o microfone para detalhar mais. Obrigado. Tá bem, Rafael? Um abraço a todos. Tá certo. Rafael Fontana, presidente da Anturvales.